Olá, tudo bom? Meu nome é Márcia, eu sou consagrada da comunidade de vida, estou em missão atualmente, nesse ano, aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, e venho com alegria fazer essa partilha, da experiência que tivemos aqui em Natal sobre os grandes eventos, né? Você que está assistindo essa formação provavelmente trabalha com os eventos e a gente vai dar uma conversada sobre isso. A assistência apostólica me pediu para gravar sobre as comissões, como que funcionam as comissões dos grandes eventos. Então, para introduzir, eu queria fazer uma reflexão sobre o funcionamento dos nossos eventos, né? Nós fazemos eventos de vários tipos. Nós fazemos pequenos eventos de pequeno porte, na verdade, de médio porte, de grande porte. Então, na comunidade, graças a Deus, nós aprendemos com a experiência. Fortaleza conseguiu tirar essa experiência dos eventos de grande porte e começaram a trabalhar de uma forma diferente que os nossos setores de eventos geralmente trabalham nas missões GT1, GT2, né, que não precisa ainda de tanta estrutura. E aí se criou uma forma de trabalhar com eventos de grande porte, que são as comissões centrais do evento, né? Por exemplo, o Hallelujah, que é a experiência mais viva que temos sobre comissão central, ele começou a trabalhar dessa forma, com a comissão central do Hallelujah. Claro que o que eu vou falar aqui é uma questão de experiência, não quer dizer que é uma regra e nem que é algo para ser aplicado fielmente em todas as missões. Nós temos que sentir um pouco como é que é em cada missão e adaptar segundo a nossa realidade, né? Então, primeiro, eu queria apresentar para vocês a necessidade de se trabalhar com comissões centrais nos grandes eventos da comunidade. Provavelmente você que está assistindo esse vídeo é de uma missão ou de Grande Trigo 3, ou de Edificado na Rocha, ou uma da cidade, né? E aí, geralmente, nós sentimos essa necessidade quando o evento está tão grande, que geralmente nessas missões se tem esses eventos, que eu preciso de uma articulação maior na comunidade para lidar com eles e para dar suporte ao setor de eventos trabalhar, né? Então, a primeira coisa que eu queria falar era sobre isso. Há um momento na nossa missão que a gente sente a necessidade de criar comissão central para alguns tipos de eventos. Aqui em Natal, nós fazíamos a Paixão de Cristo e o Aleluia como grandes eventos, mas não trabalhávamos como comissão central. Então, era só o setor de eventos, a Coordenação Apostólica e o RL que viu ali como fazer. Graças a Deus sempre deu certo, Deus vai à frente, mas com o tempo, com a profissionalização, Deus nos deu essa sabedoria. Lembro que teve uma reunião em Fortaleza, acho que no ano de 2014, uma reunião de todos os coordenadores do Hallelujah Brasil, no Brasil. E nos foi apresentado o trabalho dessa forma, né, em comissões. E a partir dali, algumas missões começaram a fazer e realmente o resultado foi muito bom, muito melhor do que trabalhávamos antes, né? Então, quando eu consigo identificar a necessidade de trabalhar com comissões centrais de eventos? A primeira pergunta é: qual é o tamanho do meu evento? Isso conta muito. E tamanho significa público e significa também estrutura, né? Estrutura de pessoas, estrutura física, né? E também programação, a duração do evento. Então, estudar esses fatores. O Luau 180 graus, né? É um grande evento, talvez na sua missão, ou, não sei, o Aleluia mesmo, né? Se na sua missão faz. É um grande evento. Aqui em Natal, a Paixão de Cristo é um grande evento, né? O espetáculo. Então, quando se há uma necessidade de trabalhar melhor a comunicação naquela cidade, em vez daquele grande evento, trabalhar melhor a parte artística, a produção artística, em vez daquele grande evento, aí nós criamos a comissão central, que eu vou explicar para vocês agora, né? Então, o que é a comissão central de um evento? Ela se organiza com um escopo dessas pessoas que eu vou falar, né? Primeiro, a direção geral e segundo, um coordenador de cada comissão, que eu vou explicar, né?
Nessa comissão central tem que estar 3 pessoas fundamentais, que é o responsável local, o coordenador apostólico e o ecônomo local. Essas 3 pessoas, elas formam uma espécie de direção geral dessa comissão. Então, são eles que dirigem, de fato, essa comissão, né? A termos de decisão e tudo. A próxima pessoa dessa, que é a ponte, é uma pessoa fundamental também que compõe essa comissão, é o produtor de eventos, né? Que pode ser chamado de produtor cultural, pode ser chamado de produtor executivo, ou produtor de eventos, ou coordenador dos eventos, né? Que é como a gente chama na comunidade. Então, esse produtor executivo, que é o coordenador dos eventos, ele vai ser a ponte entre as comissões que vai existir nos grandes eventos e a direção geral, que é o CAP, o RL e o ecônomo local. Então, e as outras pessoas que compõem a comissão central são 6 comissões, né? Que não é uma regra, mas é uma ideia para iluminar como pode funcionar a nossa comissão. Então, a primeira comissão é a comissão artística, comissão da produção artística, né? Segunda comissão, comissão de estrutura. Terceira comissão, comissão de captação ou comercial. Quarta, comissão da comunicação. Quinta, a comissão do financeiro. E a sexta e última, a comissão da evangelização, que é o motivo de estarmos fazendo aquele evento, né? Então, essa é a estrutura, geralmente, de uma comissão central. Ah, mas eu queria pôr tal pessoa que não é responsável por nenhuma comissão, mas ela tem uma visão muito boa. Você pode discernir aí com o seu RL, com o CAP, com o ecônomo, como melhor trabalhar. Esse aqui é um básico que a gente implantou aqui e deu muito, muito certo quando começamos a fazer, não é? Então, nessa reunião de 2014 que eu mencionei, nos apresentaram essa estrutura que eu acho que hoje, nesse ano que eu estou gravando esse vídeo, 2019, já mudou a comissão em Fortaleza. Eles trabalham de outra forma porque viram a necessidade e adaptaram. E a gente em Natal ainda trabalha aqui dessa forma, né? Então, eu vou explicar mais ou menos como funciona. Essa comissão central, ela é responsável, né? Deixa eu passar aqui a minha cola. É responsável pela concepção do evento e pelo acompanhamento deste evento em todas as suas fases. O que era antes feito pelo setor de eventos, que o setor de eventos planejava, executava, e aí talvez a comunidade se envolvia somente na hora do evento, agora não. Agora, no antes vai ser feito por essa comissão, o durante e o depois também, a avaliação, né? No pré, no durante e no pós. Então, primeiro, essa comissão é responsável pela concepção e por acompanhar os trabalhos, né? Então, eu vou conceber o evento. Lá é tão importante essa parte do conceito do evento. Deixa eu dar só um parêntese, né? Vou vender aqui meu peixe. É muito importante mesmo, eu definir o conceito do evento, né? Então, é aí na comissão que nós definimos, porque às vezes na comunidade nós podemos fazer o evento e a gente, no meio do evento, durante o evento, a gente não sabe qual é o conceito do evento. Aquele evento é um evento social? É um evento, um show? É um espetáculo teatral? É o quê? Qual é o conceito do evento, né? Senão a gente pode fazer muitas coisas e acabar não fazendo nada, né? Então, fecha parênteses, voltando. A direção geral, que é o responsável local, o coordenador apostólico, que é como local, eles têm essa função de ter uma palavra final, postura final clara, em muito diálogo, em muita comunhão, né, com os outros membros da comissão. Quem coordena a comissão central do evento X é o responsável local. Massa, mas é muito melhor que o coordenador dos eventos coordene, já que ele tem mais know-how daquilo, né? Mas não, a sabedoria mesmo é que o RL coordene essa comissão, e o papel do coordenador de eventos vai vir já, muito essencial também. Então, o responsável local, ele coordena essa reunião, né? E o coordenador apostólico e o ecônomo são os braços dele. Eu vou falar um pouquinho mais disso no fim, tá? Agora vamos passar para as comissões. O que é necessariamente essas comissões, né?
Por exemplo, a comissão artística. A comissão artística, ela é responsável por toda a execução do evento através do acompanhamento dos setores do artista. Então, o que é que nós fazemos basicamente? Nós pegamos todas as equipes do evento, porque, por exemplo, no Hallelujah, aqui, se eu não me engano, são umas 50 equipes. A gente pega todas as equipes e divide ela dentro das comissões, porque fica inviável o coordenador dos eventos acompanhar cada equipe, 50 equipes, não tem condições, né? Então a gente divide meio que acompanhadores daquelas equipes, que são os coordenadores de comissão. Então, a comissão artística, que é responsável por esse acompanhamento das equipes do artístico, ele vai acompanhar todo o trabalho artístico do evento, né? Essas equipes, elas também não são a regra. Tem que existir a equipe de bandas, tem que existir a equipe X, a equipe Y, né? O Will de Fábio, ele tem um esquema no Aula de Fortaleza que é, dentro da comissão artística, ele divide em 4 subcomissões. É algo muito mais complexo, muito mesmo, que por vezes não se adequa à nossa realidade. Aqui em Natal, a gente não divide a comissão artística em nenhum setor, não. O produto artístico, ele acompanha todas as equipes do artístico, né? Lá em Fortaleza com certeza, uma dimensão muito maior. Então, você deve ver na sua missão quais são as equipes do artístico. Vou dar um exemplo. Sala VIP é uma equipe do artístico. Programação é uma equipe do artístico. Backstage é uma equipe do artístico. Os espetáculos, artístico. Maquiagem, figurino, adereço, cenografia, agenciamento, bandas, tudo isso, esse contato com artistas, né, a agenda, são equipes do artístico. Então, o coordenador do produto artístico do evento, ele é responsável por essa produção artística do evento. Então, ele vai ser dentro da comissão aquele olhar do artístico do evento. Então, o que torna o evento belo, o que vai atrair o público, o que chama o público, o artista que vai atrair, né? Se for um show musical, como o Hallelujah Festival de Artes. Ele é aquela pessoa que tem o know-how de dizer, por exemplo, que na cidade onde vocês estão, o Valmir Alencar, né? O Ministério da Oração em Vida, atrai mais do que o Naldo José. Ou o contrário, que o Naldo José atrai mais do que o Valmir Alencar, atrai mais público, evangeliza mais. Às vezes também ele vai dar aquela opinião do artista, não é que ele atrai o público, mas naquele dia eu colocar uma banda que vai ser o meu carro-chefe da evangelização, né? Então ele vai equilibrando ali aquela visão artística, né? As sugestões de espetáculos, de sketches querigmáticas, enfim, é um trabalho bem complexo que vai o quê? Ser aquele olhar cultural do evento, né? Então ser aquele agenciamento do que está por trás do backstage, né, de todo o preparo, e também da programação na hora e tudo, né, do agenciamento de bandas, de tudo, de ensaio, tudo isso é o produto artístico, certo? Mas você não está sendo objetiva, né, assim, não está me dizendo quais são as equipes que estão dentro da produção artística, dentro da comissão artística. Eu não queria fechar como é que eu posso falar? Não queria fechar como uma regra, tem que ter essa, porque eu acho que cada missão deve adequar ao seu. Então eu visitei algumas missões quando eu fui fazer um TCC sobre grandes eventos, né? Quando eu estudei. E aí, dentro dessas missões que eu visitei, eu vi também discrepâncias, por exemplo, uma imitação, talvez, de outras missões que precisavam daquela estrutura. Então, eu fui numa missão X que tinha uma equipe, talvez, dentro do artista que não precisava, que estava imitando, talvez, o Hallelujah de Fortaleza, que é uma coisa muito maior, né? E outras que não, que precisavam de uma equipe X que não tinha. Então, fica aqui a dica, né? Tem equipes básicas, aqui em Natal a gente tem essa, maquiagem, figurino, né? Tem os espetáculos, talvez o Canto das Ilhas, a Sua Missão, Filho de Deus, Menino Meu, a equipe da programação, do tempo, do ponto, dos apresentadores e etc. Então,
junta as equipes e o produto artístico vai acompanhando. Tem os quadros também, não é? E por aí vai. Agora a equipe a comissão da estrutura. Então esse cara da estrutura, que às vezes é o faz tudo, né? Ele não é o faz tudo, ele é o coordenador ele é o coordenador das equipes da estrutura. Mas também ele é responsável de montar o mapa do evento, com todas as estruturas e serviços necessários para a realização do evento. Então, o coordenador da comissão da estrutura é aquele que vai trazer os orçamentos, né? No mínimo 3 orçamentos, né? É uma regra que no mundo secular a gente utiliza, na comunidade também, né? Que é o mínimo 3 orçamentos, é importante isso. Às vezes a gente releva um pouco, não, vou pegar o primeiro mês, mas eu vou te garantir, nessa busca a gente acha serviço de qualidade mais barato, tá? Então, esse cara é responsável de levar para a comissão de discernimento os orçamentos que foram discernidos ali. Por exemplo, a gente vai discernir que vai fazer o Luau das Tribos, né? A Luau das Tribos vai ter um palco para esse público. Então, o cara da estrutura vai dizer, não, o palco para esse público aqui é um 10 por 12, e aí eu vou orçar e tudo, preciso ter... Enfim, ele vai ver as características técnicas e vai falar com a empresa de estrutura, pegar orçamento de palco, de som, de iluminação, de gerador, de telão, enfim, pegar orçamentos. E ele vai levar esses orçamentos para aprovação na comissão. É importante falar que a comissão ela é uma estrutura de avaliação e de decisão, é um órgão de decisão. Então, lá na comissão da estrutura, eles vão pegar os orçamentos e tudo, mas onde aprova é dentro da comissão, né? E também é importante que esse coordenador da comissão da estrutura, ele leve as especificações. Por exemplo, às vezes um serviço é mais barato, mas ele não é de qualidade. Então, se eu chegar lá, é claro que o cara do financeiro e também todo mundo, né? Ninguém quer ter dívida livrai-nos Senhor. Então, ele vai chegar e vai dizer assim, não, é 5 mil só o som. E aí vai todo mundo querer os 5 mil, ele vai apresentar o de 20 mil, ninguém vai querer, né? Mas a gente tem que saber explicar, aquele som atende, enfim. Explicar as especificações técnicas daquele material a ser contratado, né? Outra coisa importante, trabalhar com contrato. Nós pecamos muito na comunidade por não trabalhar com contratos. Então, é muito, muito, muito importante que tudo venha por meio de contrato, né? Tudo seja fechado assim. Esse cara da estrutura também, ele coordena antes, durante, depois do evento, todo o processo de montagem, desmontagem e as equipes que compõem ali a comissão da estrutura. Então, pessoal do apoio, da segurança de palco, enfim, as equipes de estrutura, né, do evento, limpeza, né? Então, são várias equipes, né? A brigada de incêndio, às vezes eu falo brigada de incêndio, vocês, dependendo da realidade, podem achar estranho, mas existem lugares que contratam a brigada de incêndio, é o melhor, não é? E existem lugares que nós temos na comunidade bombeiros, né? Bombeiros capacitados para fazer um treinamento de combate contra o incêndio e ali capacitar brigadistas no curso de final de semana. Nós fizemos isso aqui em Natal e a gente economiza esse custo, né? Se for possível. Então, existe essa equipe de brigada de incêndio dentro da estrutura. E é isso. O cara da estrutura é responsável por isso, né? Próxima comissão é a comissão comercial ou a comissão de captação de recursos. Então, essa comissão, ela é primeiro o alvo da nossa intercessão, porque é muita batalha. Então, essa pessoa é responsável pela viabilização financeira do evento, né? Através da venda de cotas de patrocínio, de permutas, de parcerias que viabilizam o evento. Então, a tão sonhado o captador de patrocínios, né? A primeira coisa que a gente precisa entender é que ele não está sozinho. Vocês todos da comissão central do evento têm que estar com essa pessoa, né? Então, ele é responsável pelo quê? Ele é responsável pela elaboração do projeto comercial do evento, né? E também, talvez, o projeto de inscrição em lei de incentivo à cultura, se vocês assim utilizarem, se
na cidade de vocês, se for possível, né? Não vou me deter muito aqui explicar o que é a lei de incentivo à cultura, senão vai fugir um pouco do nosso foco, mas você pode dar uma pesquisada aí na sua missão, se vocês não souberem, se existe alguma lei que incentiva a cultura com uma verba que é do governo e a gente pode, através de uma captação, conseguir esse patrocínio, certo? Então ele é responsável também, se houver, de escrever esses projetos para inscrição nas leis de incentivo à cultura, estadual, municipal ou federal. Também é responsável por fazer esse plano de mídia junto com a comunicação, para apresentar para os patrocinadores. Buscar parcerias, muitas vezes, quando a gente está captando, uma vez eu estava captando numa empresa de ambulâncias, né, pedindo patrocínio mesmo e tudo, ou permuta. E aí eles, não, a gente dá as ambulâncias, né, e esse valor é caro se nós fôssemos alugar. E aí, essa pessoa também é responsável por conseguir essas parcerias e fazer a captação de recursos em geral. Toda reunião da comissão, pelo menos aqui em Natal, né, tem esse feedback de como anda a captação, que deve começar pelo menos com 9 meses antes do evento, ou um ano perfeito, né? Mas não dá para começar a captação de recursos 3 meses antes do evento, muito menos 1 mês antes do evento, né? Não dá. E aí, pronto, então o coordenador dessa comissão, no evento também, ele é responsável por coordenar equipes, estar perto, né, de equipes como camarote, com os convites dos patrocinadores que apoiaram, né, também relacionamento comercial ali com os parceiros e tudo, tá bom? Próxima comissão de comunicação, a pérola do evento, né, também. Bom, comissão de comunicação é responsável pela comunicação do evento com o público, e aí a comissão é responsável, essa pessoa da comunicação é responsável por primeiro viabilizar o plano de comunicação do evento, né? É muito importante que nós façamos um plano a ser seguido, e esse plano seja apresentado na comissão central do evento, né? Do Rally do Edulau das Tribos, enfim. Porque é muito importante para tudo, para o financeiro, para o plano de mídia que vai ser feito dentro do projeto comercial, que esse plano seja apresentado, né? Então é responsável por criação. Então, esse coordenador da comissão de comunicação é responsável por isso, né? Por fazer esse plano de comunicação, criar as peças publicitárias, né? Cuidar das equipes da comunicação, redes sociais, fotografia, vídeos, etc, né? Então, assessoria de imprensa, muito importante. Então, é responsável por criar essas mídias espontâneas, fazer o release do evento, enviar para a imprensa com antecedência, no mínimo 15 dias antes, né? Ou na semana também, porque é bem dinâmico, né? Às vezes também fazer aquele lançamento da imprensa, né? O setor de comunicação pode ser esse carro-chefe que puxa para fazer o lançamento do evento para a imprensa e etc. Essa pessoa da comunicação, ela tem que ser muito conhecedora dos dados do evento. Tem que ser conhecedora de tudo que está acontecendo no evento, tudo que vocês decidirem, tudo que vai ter, todas as atrações, as mudanças. É muito importante que a pessoa da comunicação tenha em mão, né, os produtos que estão sendo vendidos, o que está mais parado, para poder dar aquele up, né? Enfim, ok? Comunicação, ok. E a comissão financeira, né? Responsável por todo o movimento financeiro do evento, no antes, no durante e no depois. Que o depois, às vezes, né, se prolonga. Mas livrai-nos, Senhor, das dívidas. Então, o setor financeiro, a comissão financeira, é responsável por, primeiro, né, cuidar desse planejamento orçamentário, ir ali a cada reunião da comissão, atualizando o PO. O PO tem que estar sempre em mãos, né? Atualizando ali. É importante que a comissão financeira se faça reuniões de inteligência financeira, onde, fora da reunião da comissão central, eu posso me reunir com a lanchonete, com a livraria, com a pessoa que coordena as camisas, enfim,
ou pessoas estratégicas que entendam um pouco desse comercial e fazer um planejamento de como que eu posso arrecadar mais, né, para poder pagar aquele evento ali, o Aleluia, etc. E levar para a comissão aquela coisa já mastigada. Vamos aqui, Comissão Central, pensar num produto novo, né? Muito interessante, um fruto disso aqui, Natal, um exemplo, só para ilustrar. A gente estava na reunião da Comissão Central e a pessoa do financeiro trouxe as ideias que eles trabalharam juntos, né? A gente pensou em vender isso aqui, colocar um food truck aqui e tal. Mas também a gente queria um produto novo. E aí, uma das pessoas da comissão financeira deu a ideia de um fone de ouvido do Aleluia. Gente, foi muito legal, porque a gente pegou, ficou mega empolgado, né? E a comissão toda comprou aquela ideia, que até na comissão financeira nem tinha sido tão assim aprovada, né? Só aquela tempestade de ideias que a pessoa olha assim, vamos colocar aqui, mas não vamos fazer, né? Na comissão central viram como vontade deles, né? Como uma ideia nova do Espírito mesmo, para fazer, e foi muito sucesso, foi muito bom. E é isso, aí também a comissão financeira acompanha todas as equipes financeiras, né? Caixas, camisas, lanchonete, livraria, os pagamentos, as coletas, campanhas de arrecadação, né? Tudo, equipes financeiras ligadas a essa comissão financeira. Há uma dúvida muito comum nas missões, que pelo menos eu já visitei, que é essa aqui. Quem é o coordenador da comissão financeira? É o econômico ou é outra pessoa, né? Lembra que o econômico já está na comissão porque ele faz parte da direção geral, né? Então, o econômico já é a pessoa. Então, o econômico pode acumular essa comissão ou essa comissão financeira ser coordenada pelo financeiro do setor de eventos, né? E aí, claro, em unidade total com o e-commerce, é quase uma dupla, assim, mas no dia a dia quem vai executando é o financeiro, mas eu vou já explicar isso aí, certo? Sobre a execução. Então, levar as ideias que foram feitas na reunião financeira, né? E ali, lembrando, o financeiro, ele tá ligado em tudo, as ideias que vão surgindo, quanto custa, aprovando orçamento, né? Pedindo orçamento para outra reunião, etc. E atualizando o PO, constantemente dando esse feedback para a comissão. E por fim, a comissão de evangelização, que é a mais cara, né, para nós, que é responsável por pensar nessa estratégia de evangelização do evento. Lembrando que a gente faz o evento só para isso. Ninguém faz evento só para arrecadar, ninguém faz evento porque é legal fazer o evento. Ah, meu Deus, é muito legal aqui, tá? Vai ser bom puxar um. Não, a gente faz para evangelizar. Então essa aqui é uma comissão muito, muito importante, né? Também tem a mesma dúvida, né? Quem coordena essa comissão de evangelização? É o CAP ou é uma outra pessoa? Vou explicar. Mas só para falar aqui o básico, né? Ele coordena geralmente todas as equipes que dizem respeito à evangelização. A equipe de evangelização propriamente dita, a Tenda da Misericórdia, Espaço da Misericórdia, confissões, a equipe do aconselhamento, os momentos no palco. No caso do Aleluia Kids, é uma equipe da evangelização, né? Aqui no caso do Aleluia Advento, tudo isso faz parte da comissão da evangelização. Num evento, eu aconselho assim, por exemplo, num evento que dá para o CAP ser essa pessoa que coordena a evangelização, as equipes, ótimo. Mas talvez uma dimensão muito ampla, por exemplo, como um Aleluia, dependendo do poste do Aleluia, né? Aqui Natal não é tão grande, por exemplo, comparando com Fortaleza, mas aqui a gente não consegue que o CAP seja essa pessoa que coordena essa equipe, porque são muitas coisas, liturgia, enfim, muita coisa está aí dentro, né? E aí existe uma pessoa que coordena só a comissão da evangelização e ela vê tudo, acompanha a programação, mudança de horário, o Santíssimo vai vir que horas, tem 3 adorações ao mesmo tempo, uma no Adventure, uma no Kids, um no palco principal. Ele coordena aí essa questão da programação, os detalhes de estrutura, né? E o acompanhamento das atrações, o que vai ter antes, é acompanhado por essa pessoa da comissão da evangelização. E o CAP é responsável por essa inteligência evangelizadora, né? Que vai, com certeza, com essa pessoa da comissão da evangelização e outros mais,
planejar qual a estratégia de evangelização para aquele evento, né? Então, avalie na sua missão, para o evento que vocês estão pensando em montar como missão central, se o CAP pode ser essa pessoa ou se tem que ser pessoas distintas, né? Um exemplo é que aqui no Aleluia de Natal, existem essas duas pessoas, o CAP e o coordenador da comissão da evangelização, né? Mas para dividir, mais ou menos, grosseiramente falando, esse coordenador ele acompanha as equipes nas coisas básicas até chegar ao evento, especialmente a nível de estrutura, aprovação de orçamentos para trazer para a comissão, atrações, tudo. E aí a evangelização provavelmente dita, a estratégia é feita pelo CAP, né? CAP com a equipe da inteligência evangelizadora, tá bom? Então, essas são as 6 comissões, falei. Essa comissão, ela tem várias reuniões. Aí eu queria falar um pouco aqui acerca das reuniões. É preciso que vocês avaliem aí no ritmo da missão de vocês qual é a periodicidade dessas reuniões, né? Mas é importante, por exemplo, vou citar o exemplo do Aleluia, que ela seja condizente com o tamanho do evento, né? Então, o Aleluia é um evento muito grande, então não dá para planejar, não dá para se reunir, a comissão central do Aleluia, 3 meses, e tá tudo bem, não dá, né? Claro que existe uma dinâmica que é feita para poder dar aquela atenção para o evento, por exemplo. Aqui no Aleluia a gente se reúne logo após, por exemplo, teve o Aleluia agora, dezembro, logo após tem uma reunião de avaliação e logo após, ou a mesma, tem uma reunião de projetar o próximo Aleluia, né? Dado aí, dá o start, aí passa 2 meses, tem outra reunião. Passa 2 meses, tem a terceira reunião. Depois é mensal, depois é quinzenal, depois é semanal. E lá no evento é diária, né? Porque no evento a gente faz a reunião, uma reunião no final do evento, a comissão se reúne e avalia ali os pontos ruins ou os pontos positivos para superar no outro dia, né? Quando o evento é mais de um dia, às vezes não é, às vezes é só um dia. Então, definam aí a periodicidade que vai ser, periodicidade de reuniões que vai ser essa comissão. Geralmente, assim, o tempo também deve ser definido, né? A experiência que eu tenho é que ela não é uma reunião de 2 horas, ela costuma ser uma reunião de 4 horas. Uma vez a gente fez uma reunião aqui dessa comissão de 13 horas, né? Foi uma reunião bem longa mesmo. Mas, enfim, aquele lanchinho, né, para animar as pessoas. A outra coisa muito importante é qual é o trabalho dessa comissão, né, as funções dela. Então, essa comissão, ela tem a função de discernir o conceito do evento, de definir, né, o que vai ser o evento, de startar, de aprovar as coisas que vão sendo apresentadas. Ela tem a função de adequar. Então, talvez o que eu pensei lá no início, por exemplo, vou fazer o laudo das tribos. Lá no início foi assim, vou fazer um laudo das tribos para 500 mil pessoas, vou fazer 5 palcos alternativos. Nosso sonho era fazer assim, um exemplo, né? E a gente definiu assim, mas ao longo do tempo não foi dando, a captação não supriu aquilo ali, a inteligência financeira não conseguiu pensar meios que suprissem, o PL não está com a margem de segurança legal. Então a gente vai ter que, no meio do caminho, adequar, dimensionar. 2 palavras que são muito importantes no vocabulário da comissão central do grande evento. Dimensionar e adequar. Sempre, toda reunião vocês vão tendo que pesar isso. Se eu não... Gente, vamos lá, até quando a gente vai esperar a resposta desse patrocinador para trazer essa banda e etc e tal, né? As funções do setor de eventos. Pronto. Esse também não é algo que está definido hoje na comunidade católica Shalom. Talvez vai sair no próximo, não sei, talvez no plano evangelizador, a definição do setor de eventos, né? Quando é para missões grandes, mas geralmente existem ministérios de eventos, quando é GT1, GT2, não sei o quê. E aí existe um momento da missão que às vezes é necessário você criar um setor de eventos, organizar um setor com pessoas da comunidade de vida, né? E alguns membros da aliança, né? Para ir trabalhando ali naquele trabalho diário que fica muito intenso, às vezes. Esse setor provavelmente está inserido nessa comissão.
a estrutura básica que a gente trabalhou aqui em Natal ao longo desses anos foi coordenador da estrutura, coordenador da comissão financeira, o produtor executivo e o coordenador da captação. E também tinha um secretário, né? Mas eles não participavam das reuniões da comissão central. Essas pessoas, elas têm a função do setor de eventos de executar as ações que a comissão discerne. Lembrando, a comissão central não é responsável por executar, propriamente dito, o trabalho mais grosseiro ali que foi discernido. Por exemplo, contratar som. Não precisa que a comissão não vai contratar o som, quem vai contratar é o setor de eventos. Mas aqui não tem setor de eventos, é a comissão. Então vocês discernem como vocês vão trabalhar, assim, mas eu só queria deixar claro que essa comissão é uma comissão de decisão, né? De pensar estrategicamente no evento, como evangelizar, como se pagar, como viabilizar aquilo, né? Também é importante e salutar dizer que o produtor executivo ou o coordenador dos eventos, que como a gente chama na comunidade, ele é a ponte entre o RL, o Econo e o CAP e as comissões. Então, ele tem necessariamente a função de acompanhar, o produtor executivo tem a função de acompanhar todas as comissões. Então, fora do trabalho da comissão, é importante que ele vá acompanhando ali. Sente uma vez com o coordenador da comunicação: ei, cara, tu fez aqui o plano de comunicação, deixa eu dar uma olhada antes de tu ir para a comissão. Ah, não, tu esqueceu isso aqui, ó. É importante colocar lá, entendeu? Enfim, acompanhar as comissões. O produtor executivo tem essa função. E ele é essa pessoa que vai ficar resolvendo os problemas e sempre pensando estrategicamente como melhorar, né? Acompanhando as comissões. O produtor executivo não acompanha as equipes diretamente, acompanha os coordenadores de comissão. É meio que uma hierarquia, né? Para facilitar mais o processo. Tá ok? Deixa eu ver aqui. Então é isso. Posso falar por fim, acho que da experiência aqui de Natal. Eu acho que a gente foi muito aprendendo e sentindo de Deus os momentos de se criarem as coisas. E não criar porque precisa existir a estrutura. Como sempre na comunidade, a gente sente primeiro a necessidade para depois se criar a estrutura. Então a gente era de 2011 até 2019, ocorreu um processo de criar era o Ministério de Comunidade de Vida e Aliança, que a comunidade de vida era só uma pessoa e duas, às vezes duas, e aí foi evoluindo para ter mais pessoas da comunidade de vida, né, trabalhando por causa da intensidade dos eventos. Depois se criou um setor, não mais era um ministério, porque as pessoas da aliança não conseguiam mais suprir aquela gama de trabalho. Criou-se um setor só com a comunidade de vida e tinha esse suporte da comissão central. E até hoje é assim, né? É importante que se sinta na sua missão qual é a verdadeira necessidade. Não existe ainda uma estrutura assim, que é assim, não existe um plano, né, de como é esse crescimento. Mas é isso, a gente, depois que a gente criou a comissão central aqui do Aleluia, que foi o evento que eu mais vi, assim, o efeito bem claro, tudo melhorou. A comunicação entre nós, a comunicação sabia o que o artístico estava pensando, a estrutura, ouvindo o artístico, tinha ideias no meio da reunião, então essa unidade foi muito positiva, né? E também eu acho que a sabedoria de adequar e dimensionar o evento, todo mundo junto, não querendo a sua parte, mas todo mundo em conjunto querendo o melhor do evento, foi muito importante, né? A importância também de se ter o RL nessa reunião, porque o RL, ele vai ali dando tom, né? Aquele grande evento, ele às vezes impacta muito a missão, na parte evangelizadora, traz muitos frutos para a apostólica, né? Para o grupo de oração, e também impacta muito a Economato. Então é muito importante que o RL seja esse que vai ali coordenando todo esse movimento. Eu espero que eu tenha ajudado, né? Qualquer dúvida, eu estou inteiramente à disposição. O Elano também, que é o responsável por vocês, né, nos eventos também, com certeza está à disposição de tirar todas as dúvidas que vocês possam ter, tá ok? Eu também queria dar 2 dicas, eu vou mandar, o Elano tem esse arquivo que eu estou olhando aqui, que é
um arquivo que explica as comissões. Eu vou pedir para ele mandar para vocês. E também eu queria dar uma dica para quem quer estudar. Existe um livro chamado O Avesso da Cena, que é do autor Rômulo Avelar. Ele é conhecido como, enfim, um livro muito bom sobre produção cultural. O nome é O Avesso da Cena. É muito, muito bom esse livro. Ele fala de todas essas áreas que eu falei, menos a evangelização, né, que é a nossa parte. Mas ele fala de todas essas áreas aqui, do trabalho do produtor executivo. Esse cara, ele é muito conceituado no Brasil por falar desse assunto, né? E aí, quem quiser pode dar uma pesquisada, uma estudada. Eu não encontrei até hoje esse livro na internet, né? Só encontrei na biblioteca da faculdade e também tem a venda na internet, no site dele, tá? Então, vocês podem dar uma estudada se quiserem, tá bom? Deus abençoe, espero que os frutos sejam 100 por 1, tudo em vista da evangelização, tudo em vista da evangelização, tá bom? Não saia às redes. Deus abençoe, shalom, até mais.